o que é esse atalho, o que é esse momento de você aceitar esse fundo do poço, de você realmente entender o porquê que é importante você se aceitar. E eu quero te explicar primeiramente o que é isso, nesse momento tão complicado, né? Mas Thiago, me explica, você está me pedindo para aceitar estar no fundo do poço, né? Exatamente, né? Se você já está, ou se você já se sente no fundo do poço, o melhor que você tem que fazer agora é aceitar, e eu vou te explicar direitinho o porquê você tem que aceitar, tá? Um sentimento de revolta nesse momento, de procurar culpados, não vai tirar você da onde você está. Isso não significa em momento nenhum que aceitar o momento de estar nessa situação significa concordar com ela, ok? Ou significa, pior ainda, você querer estar aí, você concordar em permanecer aí. Não se trata disso, tá? Aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão do vitimismo, como o vitimismo, na verdade, né? Como ele pode piorar a situação, né? Ainda mais do que já está, no caso, ok? Então, lembre-se, aceitar o fundo do poço, aceitar um momento ruim na sua vida, não é em nenhum momento concordar com ela, tá? Boa noite aí para todo mundo, Robson, um abraço, saudade de você. Pessoal, então só para recapitular, hoje eu vou falar aqui para você a importância de você aceitar o momento de fundo do poço da sua vida. Se você sente que chegou lá, ou se você sente que você está sem saída, você não sabe mais o que fazer, eu vou provar para você aqui nessa live, te explicar o porquê aceitar esse momento é importante. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento desse, que precisa ouvir isso, né? Aproveita que está no começo, clica aqui no aviãozinho e manda aí para essa pessoa, tá bom? O que eu quero falar para você primeiramente, né? Eu já expliquei o que é o aceitar, ok? Não confunda então com querer estar e nem muito menos com concordar com isso, tá? E eu quero falar para você agora o que não é esse aceitar o fundo do poço, ok? E é um pouquinho do que eu já falei, não é concordar com isso, né? Vou ficar um pouco redundante nessa parte, mas tudo bem. Esse atalho não é você querer ficar aonde você está. É simplesmente você aceitar que possivelmente não há mais o que ser feito, né? Para impedir que você esteja onde você está. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: não adianta gastar energia somente se culpando, se martirizando ou achando culpados para ver onde você está agora, achar culpados para onde você está agora e ficar somente pensando o porquê você foi parar aí. É muito interessante, é muito bacana você ter uma reflexão. Eu já falei isso em outras lives, vou falar em lives futuras, que a gente precisa entender os erros sim para sair desse momento um pouco mais rápido e de uma forma um pouco mais fácil. Mas não é legal você gastar tempo, gastar energia focando no porquê você foi parar aí, mas e se não tivesse acontecido isso, e se tivesse acontecido aquilo, e se aquela pessoa, é tanto e se, que isso rouba o seu tempo, perde o foco e não muda a situação. Então é esse que é o problema, é isso que te impede, na verdade, tá? Então o que a gente precisa ser? A gente precisa ser racional, né? Então aconteceu comigo, eu tô aqui. E agora? O que eu vou fazer? Ficar somente pensando nos motivos não vai fazer você se movimentar, não vai fazer você sair da onde você está, tá? O foco agora, ele é o principal motivo. É onde você gasta energia. Saber o foco que você vai ter agora é de total relevância para você entender o que tem que ser feito agora. Porque a maioria das pessoas entram no estado de depressão, a maioria das pessoas surtam nesse momento porque elas não sabem por onde começar. É muito mais fácil só ficar pensando no que aconteceu, só ficar remoendo, só ficar se martirizando, mas esse start, esse início do que fazer, os atalhos que são importantes você ter na sua mente, isso normalmente não é claro para as pessoas. E é esse o nosso objetivo aqui, hoje, de passar um atalho
para que você consiga ajudar alguém ou sair da situação que você está, ok? Então, não importa quem são os culpados, não importa quais são os motivos, não importa se 100% tem a ver com você ou não, tá? Mas você vai aprender que sempre tem a ver com você. Muitas vezes na nossa cabeça, a gente é muito bom para achar culpado, né? Ser humano é craque nisso. Terceirizar a culpa, nós somos muito bons, tira muito peso das nossas costas, mas eu quero que você entenda até o final da live, eu vou mostrar para você que sempre tem a ver com você, sempre tem a ver comigo. A situação em que você está agora sempre vai ter a ver com você, inevitavelmente, por mais que você não queira ouvir, ok? E por que aceitar o fundo do poço, aceitar o momento difícil é um atalho para que você saia dele mais rápido possível, tá? Ele é um atalho, ele é um grande atalho para sua escalada, pelo simples motivo de você começar a gastar energia com a coisa certa. A partir do momento que você aceita, eu já tô aqui, eu já me ferrei, já azedou o caldo, já deu ruim. Então, a fase de você aceitar te faz gastar energia com opa, e agora? Esse agora, esse start, o que eu vou começar a fazer agora é primordial, é essencial para que você pule a etapa de ficar chorando, se vitimizando e perdendo tempo e a situação muitas vezes piorando. Então quando a gente foca e começa a gastar tempo em sair dali, cara, isso muda todo o jogo. Acredite, o psicológico muda todo o jogo. Tá? Então o que precisa ser feito para você fazer essa escalada, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado no processo, como você vai agir desse ponto em diante, o que você vai fazer desse ponto em diante, né? Essa aceitação, ela muda tudo, a forma com que você vê o passado, né? E faz você focar no presente. Existem algumas pessoas que são saudosistas. Essas pessoas, elas vivem mais ou menos 60% do tempo delas no passado, 20% no presente e 20% no futuro, ok? O que você precisa entender? O saudosista, ele sempre vai falar do passado dele, seja bom ou ruim. Então, aquele cara que sempre conta as glórias do passado, ou do time de futebol dele, ou como é que ele era na escola, é porque o presente dele é uma bosta, o futuro dele ele não prevê nada, ele não tem talvez satisfação nenhuma, meta nenhuma, e ele vai ficar falando do passado. E muitas vezes, e muitas pessoas que têm um passado também que não foi bom, ou que está numa situação aqui de fundo de poço, por exemplo, essa pessoa muitas vezes ela trava nessa situação porque ela é saudosista, porque ela só consegue falar do e se não tivesse acontecido isso, e se aquela pessoa tivesse feito aquilo, e se eu tivesse mudado aquilo, e isso não faz com que ela saia do lugar. Então, o saudosista, cara, é muito complicado. Depois do saudosista, nós temos o que eu chamo de ideal, que é a pessoa que vive 60% no presente, 20% no passado e 20% no futuro. Esse cara que consegue viver 60% no presente, esse cara consegue mudar o jogo dele. Porque ele consegue superar o passado, caso tenha sido ruim ou mesmo que tenha sido bom, e ele focar 60% do tempo dele no presente vai ajudá-lo muito no futuro. E depois nós temos os ansiosos, que inverte, que é o cara que vive 20% no passado, 20% no presente e 60% no futuro. Então é um cara que ele é ansioso demais, porque ele só consegue pensar no futuro dele, e ele não consegue sacar que o futuro dele depende do presente dele. Então, tente ser uma pessoa ideal. Tente pensar 60% no seu presente. É o presente hoje que vai delimitar todo o seu futuro. E o seu passado não tem mais o que ser feito. Seja ele muito bom ou seja ele ruim, né? Não tem mais o que ser feito. Já passou. Você já está onde está hoje. Então isso não vai mudar. Isso não vai virar a ficha para você. Então, vai virar a ficha do mindset, vai virar a ficha poxa, errei, eu preciso consertar. Isso sim, mas mudar o que aconteceu não vai mudar. Então, isso é legal ficar claro e que você tente ser uma pessoa que a gente chama de ideal, tá bom? Foque muito no seu presente. Agora eu quero falar com você sobre algumas objeções que as pessoas têm em aceitar esse momento.
tá? Onde, principalmente muitos homens, eles relutam em aceitar esse momento. E uma delas, eu vou falar 3 aqui, uma delas é evitar olhar para si mesmo, né? E continuar olhando para os outros e para as circunstâncias, né? É mais fácil fazer assim, né? É mais cômodo, né? A gente achar culpados pela nossa situação, e isso é um grande erro. Então as pessoas, elas relutam em aceitar o fundo do poço pelo simples motivo de querer insistir no fato de achar culpado. Deixa eu te falar uma coisa, achar culpado é muito bacana pra gente, simplesmente porque tira um pouco do peso das nossas costas, tira um pouco das responsabilidades das nossas costas. Fica mais fácil de ver o momento achando, mas eu não merecia, mas a culpa não foi só minha, ou a culpa não foi minha. Ok, mentalmente, psicologicamente, pode ser mais leve. Mas se você trouxer para o presente, não muda o fato. Não muda o fato de você estar onde está. Então não adianta. Então essa é uma das primeiras, a primeira objeção que as pessoas têm em relação a aceitar esse momento de fundo do poço, tá? A segunda objeção que eu quero falar com você é a questão da pessoa... desculpa, eu tô vendo na minha colinha aqui. É a vergonha, perdão. A vergonha. A pessoa tem vergonha de aceitar o fundo do poço. Como assim, Thiago? Quando você encontra alguém, ou quando você fala com alguém, seja a pessoa que for, como é que é o diálogo? É sempre oi, e depois do oi vem o quê? Tudo bem? Seja por telefone, ou seja pessoalmente. E 99,9% das vezes, você e eu e todo mundo respondemos tudo bem. E esse tudo bem é nada mais que uma formalidade, porque a grande maioria das pessoas muitas vezes não estão bem e não falam, né? E eu não estou aqui falando que deve falar ou não, né? Mas eu quero te mostrar o seguinte: nós fomos treinados, né? Nós fomos o mindset inserido na gente é esse. Oi, tudo bem? Tudo bem. É essa questão de um pouquinho da falsidade, etc e tal. Então você assumir para alguém que não tá tudo bem, ou você demonstrar que não tá tudo bem nas redes sociais, por exemplo, você já viu alguém postar uma foto ruim na rede social, ou postar na rede social, eu briguei com a minha esposa? Não existe isso. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha de mostrar o não tá tudo bem. E muitas vezes aceitar o fundo do poço passa por isso. A pessoa tem vergonha de falar para outras pessoas a situação real delas. As pessoas têm vergonha de pedir ajuda para outras pessoas. Cara, isso é um grande problema. Porque muitas vezes você vai precisar da ajuda de alguém, ou do seu cônjuge, ou de um familiar, ou de um amigo, que na hora de um pensamento ruim, de um momento difícil, você consiga ter um suporte, você consiga alguém que tenta te levar para cima e não te afundar mais. Só que se ninguém sabe o que está acontecendo com você, se nem você mesmo consegue aceitar esse momento da sua vida e compartilhar isso, fica muito complicado de você sair de onde está. Ok? E o terceiro passo que eu queria falar é a questão do vitimismo. Nós adoramos ser vitimistas, nós adoramos nos fazer de coitados, nos fazer de não merecedores de um momento X da nossa vida. Agora, isso é a pior coisa, principalmente para um homem. Por que é uma das piores coisas, principalmente para um homem? Porque, cara, você tem exatamente o que você merece ter. Ninguém tá nem aí para os seus problemas. Por quê? Porque as pessoas já têm os problemas delas. Você pode até ter um familiar, alguém, um amigo, que seja um ouvido, que seja um ombro para você, mas dificilmente as pessoas vão resolver os seus problemas, ou todos os seus problemas, porque elas já têm os problemas delas. E cara, você ganha o quanto você merece ganhar, você mora aonde você merece morar, o seu filho estuda na escola onde você merece que eles estudem. Porque tudo é um plantio, tudo são decisões que nós fizemos ou deixamos de fazer para chegar onde nós estamos hoje. Então o vitimismo,
ele é muito ruim. E um homem vitimista é pior ainda. Porque isso passa um sentimento de fraqueza. Isso passa um sentimento de mimimi. E o homem, ele precisa, principalmente, passar para sua esposa alguma segurança. E como passar segurança para alguém num momento de fragilidade, num momento como o que nós estamos falando aqui, que é para uma pessoa que possa estar no pior momento da vida dela ou no momento de fundo de poço. O pior momento que você pode estar passando na sua vida. Cara, você entendeu? É coisa que, assim, só o homem consegue suportar algumas pressões. E o cara que normalmente tem a característica de ser vitimista, ele espana. Ele não quer saber muito de pressão. Ele sempre vai dar um jeito de se colocar na situação do coitado. E isso é ruim. Isso não é bom. Então, essas 3 objeções são objeções que você precisa mudar na sua mente. Ok? A objeção de ser vitimista, a objeção da vergonha e a objeção que aceitar o fundo do poço não é concordar, não é querer ficar parado, não é aceitar que está ruim e vai ser ruim sempre. Ok? Então lute contra esses pensamentos, não aceite esses pensamentos e faça o que tem que ser feito da melhor maneira possível, assumindo e principalmente mudando. Mudança de atitude, mudança de pensamento são fundamentais para esse momento, tá bom? Um jeito errado de aceitar esse momento é o que eu quero falar agora, tá? Lembrando que se você conhecer alguém que está passando por esse momento, clica aqui no aviãozinho e manda para as pessoas, tá? E se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, você também pode escrever. O jeito errado de fazer isso é de aceitar esse momento por conta da aceitação, né? Desculpa que eu queria dizer, é você achar que não vai ter forças para sair daí. Ou seja, você não consegue aceitar o momento, ou você até aceita esse momento, mas já pensando assim, cara, eu não vou conseguir sair daqui. Sabe, no pessimismo total, eu não dou conta de sair da onde eu tô. Eu não vejo saída, eu não vejo nenhuma circunstância ao meu favor, e você vai lá e entrega os pontos, né? Você entra num comodismo total, né? E afinal o ser humano, ele se adapta a tudo. E cara, isso é impressionante, porque se você pegar um mendigo de rua, ele se adapta a ser mendigo, ele se acostuma a ser mendigo. E você pode tentar tirar muitos mendigos da rua, que muitos não vão querer ir para abrigo, para lugar nenhum, porque ele já se adaptou àquela situação. Se você pegar o extremo, né, falando do lado financeiro, se você pegar um milionário, um bilionário, o cara também se acostuma a ser assim. E o cara também tem os dias ruins dele, tem os problemas dele. Então a gente se adapta a morar onde a gente mora, a gente se adapta a andar no carro que a gente anda, a gente se adapta a não andar de carro, a gente se adapta ao bairro que a gente mora, a gente se adapta ao salário que a gente ganha, a gente se adapta a ter dívidas, a gente se adapta a ter nome sujo, a gente se adapta a ficar correndo atrás do rabo. O ser humano é o ser mais adaptável do planeta, ele se acostuma com tudo, mesmo com o que é ruim. E tem muita gente vivendo no fundo do poço há muito tempo. Por quê? Porque se acostumou, porque acha que não merece mais do que já tem, porque acha que não vai sair dali, porque não consegue enxergar com os seus olhos nada. Não consegue ver luz no horizonte, não consegue ver luz no fim do túnel. Então essa é a forma errada de você aceitar. Não é aceitar no comodismo, não é aceitar no pessimismo, não é aceitar achando que nada vai mudar, não é aceitar sem querer ter atitude, sem querer ter força para sair do lugar. Esse é o jeito errado. E você vai acabar, provavelmente, se fizer isso, caindo na depressão, né? Nós precisamos também, quando for possível, ter um ponto de apoio, né? Uma pessoa que possa nos ajudar, que possa nos dar força, nos empurrar, né? E também ter motivos, né? Nessa hora que o comodismo pegar, é ter os chamados porquês, né? Por que você tem que continuar lutando? Por quem você tem que continuar lutando? Por que você não pode desistir? Isso ajuda muito a ter força nesse momento de fundo do poço, né? Então, ter os porquês bem definidos é muito bacana. Por exemplo, família, filhos que dependem de você, pais que já te ajudaram muito, irmãos, amigos, enfim, um propósito.
algo que você crê que você foi chamado, não sei no que você acredita ou não, mas enfim, ter algo maior dentro de você, e pode ser você mesmo, né? Você querer mostrar para você mesmo, dar força para você mesmo, para mudar a situação que você está hoje. Então tem um porquê, algo que, cara, eu não quero levantar da cama, mas por isso eu preciso levantar. Cara, eu não quero enfrentar o mundo hoje, mas por isso eu preciso enfrentar. Cara, eu não tô afim de sair de casa hoje, mas por isso eu preciso sair. Isso é importantíssimo, isso é surreal, isso é necessário. Então tenha o seu porquê bem definido e tenha também pessoas que você possa se apoiar, que você possa ligar no dia que estiver ruim, que você possa ligar na hora que estiver dando tudo errado, né? E alguém que principalmente vai te colocar para cima, não alguém que vai te colocar para baixo, ou não alguém que vai te ajudar a afundar mais. Então tenha isso bem definido, tenha as pessoas certas, tenha os seus porquês bem definidos e não se acomode, ok? Quando a gente está em movimento, quando a gente se movimenta, as portas se abrem, as circunstâncias mudam. Lembre-se que o que você enxerga é somente o que você enxerga. O que você não enxerga é somente o que você não enxerga. Tem muito mais que isso. Tem um Deus por trás disso que vai abrir as portas para você, ok? Como sair desse momento? Uma pergunta. Sair desse momento, o principal do que eu falei até agora, que eu poderia te falar, é se aceitando, né? Então, você aceitar um momento ruim é importante para você focar. Então, você para de gastar energia no que está errado, você para de gastar energia no porquê você chegou até ali e você vai focar em outra coisa, você vai focar em como sair dali. Então, baseado no atalho, né? São alguns atalhos que eu vou falar nesses 21 dias de live, mas focado no hoje. A pergunta foi como aceitar esse momento. Eu li errado, perdão. Eu tô falando que tem que aceitar o momento e a pergunta foi como aceitar esse momento. Desculpa. Aceitar esse momento, como aceitar, é simplesmente você resolver isso. Você entender racionalmente que se você não aceitar, você vai ficar parado ali, você vai perder tempo. É como se tivesse dado a largada de uma corrida e o seu carro estivesse engasgando e você não tivesse conseguido sair para a largada, porque você simplesmente não aceita largar, você não aceita funcionar, você não aceita partir, você continua preso ali. Então, quando você entende isso, nem que seja de uma forma racional, por mais que o seu sentimento não concorde com isso, isso é fundamental para que você aceite esse momento, para que você mude essa forma de pensar, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Explique um jeito, né? Vou explicar para você, um jeito de executar isso que eu tô te falando de aceitar o fundo do poço, tá? E talvez tenha a ver um pouco com a resposta que eu acabei de dar. A maneira correta de aceitar o fundo do poço é canalizar energia, tá? E encontrar os seus erros com o objetivo de resolvê-lo, simplesmente com esse objetivo. Eu preciso resolver isso aqui e pensar nas soluções para que você consiga resolver isso, né? E isso vai começar a fazer você escalar. Então, essa energia em encontrar soluções, essa energia em resolver os problemas, ela tem que existir. Ela não pode simplesmente não existir. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. Então, esse é o jeito certo de você aceitar a coisa. Lembra, não é no comodismo, não é aceitando a coisa toda, não é tendo vergonha, não é desse jeito, ok? O tempo ele precisa ser gasto nas coisas certas. Quem chega no fundo do poço quer sair o mais rápido possível. Quem chega no fundo do poço não quer ficar parado ali. Só que às vezes essa pressa, esse desespero só atrapalha, porque você faz tudo errado, ok? Que mais? O fato de você avançar no que é possível a ser avançado, ele vai te ajudar a chegar aonde você quer chegar. As portas vão se abrir. Então eu vou repetir. O fato de você avançar no que é possível te ajuda. Então veja bem o que é isso. O que é possível? O que não é possível, esquece. Cara, eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Você está muito endividado.
E você está travado porque você só consegue pensar nas suas dívidas, é gente cobrando o dia inteiro, etc e tal. Só que a real é que você não tem dinheiro hoje ou condição hoje de pagar as suas dívidas. Então o que você vai fazer? Você vai focar em sobreviver. Você vai focar em conseguir viver. Porque primeiro isso vai te trazer paz, pelo menos para o básico. E aí você vai conseguir gastar energia em pagar suas dívidas. Você vai pagar as dívidas. Não é para esquecer as dívidas, não é para dar calote. Mas é para que você tenha foco. Então tem gente que chega no fundo do poço e quer fazer tudo. Ela precisa viver, ela precisa pagar quem está cobrando, ela precisa pagar todas as dívidas dela. E acontece que ela não dá conta de fazer isso. Então é importante entender, ok? Controle o que dê para controlar, o que é possível ser controlado, tá? Nós vamos falar sobre isso em outras lives também, em outra live, perdão. Tem outra pergunta. Por onde começar quando não se vê saída? Normalmente quem está no fundo do poço não consegue enxergar muita saída, ok? Normalmente bate um desespero. Mas por onde tem que se começar é simplesmente focando no presente. Então o que faz as pessoas não conseguirem startar, não conseguirem dar a largada para a corrida, é ficar parado ali no passado. Então o passado é a marcha do seu carro que não entrou. O passado é o carro engasgando na largada. Então, simplesmente o fato de você começar a se mexer, o fato de você estar em movimento, o fato de você focar no que é possível resolver agora, vai te ajudar a ir resolvendo, vai te ajudar a ir escalando e outras portas automaticamente vão se abrindo para que você consiga resolver a pior parte, a parte mais pesada, a parte onde hoje você não vê solução. Então, a maior sacada é: comece arrumando o que dá. E depois você vai... O pior erro é querer arrumar tudo. Querer arrumar tudo de uma única vez. Querer arrumar tudo em um único momento. Isso não funciona, ok? Deixa eu falar para você como você pode começar a fazer isso, aplicar esse atalho que eu tô te falando hoje, tá? De começar imediatamente a aproveitar isso que eu tô te explicando hoje, tá? Um passo, né, que você pode começar a fazer depois que você aceitar esse seu momento de fundo de poço é você listar o que pode ser resolvido. Então acabei de falar nisso, inclusive, né? Então liste o que está no seu poder hoje. O que hoje você tem poder para resolver, né? Então hoje você precisa se acertar com alguém que essa situação ajudou você a estar onde você está, então você vai lá se acertar com esse alguém. Hoje você consegue ganhar um pouquinho mais do que você precisa para sobreviver e consegue ir acertando uma dívida, nem que seja de pouco, então comece a fazer isso. Hoje você precisa mudar de emprego, você está desempregado, o que você pode fazer no momento desse? Você pode ir para a rua entregar currículo, você pode navegar na internet, você pode achar uma nova profissão, você pode, em vez de mandar 5 currículos por dia, dar um jeito de mandar 50, você pode pedir indicação para todo mundo, você pode ser mais ativo no LinkedIn. Então faça o que você pode fazer. Né? Hoje o seu fundo do poço é um casamento ruim, é o divórcio. O que ainda está no seu controle que você pode fazer? Talvez uma conversa, talvez uma atitude, talvez uma mudança de postura. Então, enfim, comece pelo que você pode. Dê a largada, engate a primeira, solta a embreagem e pisa. Porque o resto vai acontecendo naturalmente. Então essa é a melhor maneira de você começar. Essa é a melhor maneira de você colocar em prática imediatamente. Então pensa, raciocina, faz uma lista se necessário e simplesmente começa. Simplesmente começa pelo que você pode e você vai ver que as portas vão se abrir, ok? Isso, eu dei alguns exemplos aqui, mas isso serve para tudo. Eu não sei realmente o porquê você chegou na situação que você chegou e principalmente talvez qual é a situação que você esteja agora. Mas o importante esses exemplos que eu dei são alguns, mas seja qual for a sua dificuldade, qual for a situação, quais são os motivos que fizeram você chegar no seu fundo do poço, você precisa, aplicar isso. Né? Sempre é algo que você possa fazer. Ficar parado nessa hora é a pior coisa que você pode fazer. Então, seja homem, né? Assuma o que precisa assumir, aguenta a pressão,
Por mais que a panela de pressão aí esteja bombando, ela não vai explodir. E você vai conseguir dar esse primeiro passo, tá? Não seja vitimista, ok? Não seja pessimista. Enfim, não seja acomodado. Isso vai tudo contra o que eu falei hoje aqui, na questão de você aceitar o que precisa ser aceitável, o que dá para aceitar e principalmente fazer isso da maneira certa, ok? Pessoal, acho que por hoje é só, né? Eu queria deixar muito claro para vocês a importância de você aceitar esse momento do fundo do poço e aceitar da forma correta, né? Que isso seja uma mola para te impulsionar para cima.